Louvado seja o Senhor. Graça e paz a toda a igreja de Jesus Cristo, os convertidos em nome de Jesus Cristo, os que são cheios do poder de Deus, da presença de Deus, venha ser edificado pelo poder da palavra, receber mais graça e conhecimento e poder e sabedoria de Deus para ir para a vida eterna em Cristo Jesus. Os que não são convertidos, atente à palavra de Deus, confesse o Senhor como único suficiente, Salvador da sua vida. Confesse seus pecados a Ele diante de Deus e diante dos homens de Deus, que são os verdadeiros homens de Deus, ministros de Deus, que ministram os pregadores da palavra de Deus, que são os pregadores que pregam o verdadeiro evangelho. Confesse os pecados diante de Deus, diante dos anjos, conforme diz as Escrituras, e diante dos homens de Deus, para herdar a vida eterna, para que Deus não venha negar você na vida eterna e no juízo, e que Ele disse, Jesus disse, se me confessares diante de Deus, diante dos homens de Deus, e diante dos anjos de Deus, eu também o confessarei diante do meu Pai. Ou seja, Jesus não vai te negar. Mas também se vocês que não são convertidos não confessarem o Cristo como Salvador da vida de vocês, não receberão a salvação, porque o Senhor Jesus irá negar vocês diante do Pai no dia do juízo. Vamos lá, louvado seja o Senhor. Não endureça o vosso coração e se separe, crê no Senhor, atenta às Escrituras para ser salvo em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 3 e o versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Está escrito assim de Hebreus capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no seu coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Versículo 11, assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que quer dizer essa palavra? Do versículo 11, assim jurei, que Deus está falando aos hebreus, né? Através do poder de Deus, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, não entrarão na vida eterna. Os que foram incrédulos, os que não creram, os que foram religiosos, os que não obedeceram a Moisés, né? Está falando aqui do povo do deserto, no povo do Egito, quando saíram do Egito e passaram pelo deserto, murmuraram, reclamaram, né? Muitos não se converteram dos seus pecados, não obedeceram a Moisés, não obedeceram ao Deus vivo, não é? Versículo 10 diz, por isso me indignarei, Deus dizendo, contra essa geração, e disse, esses sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos, Ou seja, o próprio Deus usando a vida de Moisés, falando com eles, fez sinais, maravilhas, prodígios, enviou pestes, doenças pragas no Egito, para eles serem salvos e libertos da escravidão, tanto espiritual como também física. E mesmo assim, eles vendo os sinais de Deus, vendo o verdadeiro evangelho, vendo a verdadeira palavra, não conheceram o caminho de Deus. Hoje, isso acontece nos dias de hoje, que são os religiosos, os quais não se convertem dos seus pecados, não crê no verdadeiro evangelho, não crê, só sabem repugnar, só sabem criticar e impor as suas falas contra a palavra de Deus e os seus rituais religiosos, dizendo o contrário da Bíblia, mesmo tendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra, é o Evangelho de Deus. Então assim acontece nos dias de hoje, estão com superstições, com crenças, crendo nesse, crendo naquele, né? Servindo a esse, servindo àquele, com intercessão a muitas pessoas religiosas, nos quais pensaram que andaram nos caminhos de Deus, mas não andaram, pois esses foram enganados por doutrina de espíritos malignos, que a Bíblia diz, examinai os espíritos e provai-os, para saber se eles são de Deus ou não. O Espírito que está em mim é o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que prega a verdade, prega o Evangelho. O Espírito de Deus mandou a Jesus para que nós viéssemos nos arrepender dos nossos pecados, parar com as práticas de pecado, as práticas pecaminosas, e se arrependesse dos nossos pecados e cresce nele, se batizasse, servisse a ele com retidão e santidade para ir para a vida eterna. Esse é o verdadeiro Espírito, que é o que diz aqui nessa palavra, né? Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Versículo 8.
não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Quer dizer, aquele povo endureceu o coração, mas não quiseram atentar e ouvir a voz de Deus, nem a voz que saía, a voz de Deus que saía na boca de Moisés. Moisés era usado por Deus, era um homem cheio do poder e da graça de Deus. Hoje, quem sou eu para me comparar a Moisés a qualquer dos profetas? Mas sou um escolhido de Deus. Não endureça o seu coração. Ouve a voz do Senhor para o Evangelho, para servir o Senhor em retidão, em verdade, em santidade, para ir para a vida eterna. Não endureça o seu coração, porque se endurecer o seu coração, não será salvo, não herdará a vida eterna. Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário para te salvar dos teus pecados. Apartai-vos dos vossos pecados, todos vocês que não se converteram ainda, e segue no Senhor Jesus Cristo. Não endureça o coração para a palavra de Deus e venha ouvir a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus, a verdade, né? O Senhor está dizendo, né? Se assim, pois, como diz o Espírito Santo que está dizendo, né? Não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, porque o povo tentaram a Deus, o povo não quiseram ouvir a Deus. Então eu tenho essa palavra para você, né? Em nome de Jesus Cristo, venha ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, confesse Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, para você ser salvo e ir para a vida eterna, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido para a morte e não ter recebido Cristo e partir daqui para outro lado sem a salvação eterna, pois só existe dois caminhos, o céu, que é a vida eterna, e o inferno, que está preparado para os demônios, né? O lago de fogo está também preparado, um lugar pior que o inferno, que está preparado para os demônios e para todos aqueles que não se arrependeram do seu pecado e não confessou Cristo como Salvador. A misericórdia de Deus hoje está falando com você e te alcança, o amor, a justiça, a longanimidade de Deus, né? Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para você ser salvo. E o que você tem feito? Saia das vidas mundanas, saia dos pecados, se arrependa do seu pecado e confesse o Cristo como seu Salvador. Ele se sacrificou e deu a sua vida para te salvar do teu pecado, para que você cresça nele e não perecesse e tenha a vida eterna. É isso que Deus está falando, né? Se arrependa, não endureça o seu coração. Ouve a voz do profeta, ouve a voz daqueles que são verdadeiros ministros, que ministram o verdadeiro evangelho e pregam a salvação eterna. Nós venhamos à terra por intermédio do poder de Cristo. Nós estamos aqui anunciando o evangelho para que você venha a ser salvo, porque um dia eu também, como todos eles, estavam no pecado e foram salvos, lavados e remidos pelo Cristo Jesus, suas vestes limpas e purificadas, suas vestes espirituais. Amém? Essa é a palavra de Deus, Hebreus capítulo 3, né? E o versículo 7, 8, 9 e 10, né? Louvado seja o Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, né? Não endureceis o vosso coração, né? Como foi tentado na provação no dia da tentação do deserto, né? Não endureceis o vosso coração, como foi a provação no dia do deserto, né? Pois tentaram a Deus, né? Não creram na palavra